Quem sabe a gente poder ajudar futuras gerações olímpicas, as universidades se tornarem polos de futuras gerações olímpicas. Salve, salve simpatia! Você está no MACcast. E que coisa boa estar aqui, uma iniciativa Mackenzie com produção do MacPlay. Eu sou o Bernardo e eu tô hoje cercado de gente especialista aqui em esporte, futebol. Vocês vão entender já já. Professor Kleber, professor Renato, Vinícius, vamos trocar uma ideia sobre a Liga Universitária do Brasil. Gente, é muito bom ter vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos. E assim, de cara, para a gente quebrar o gelo, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Liga mesmo. Vamos situar, vamos arrumar a casa aqui para quem está vendo a gente. Vinícius, fala um pouquinho para a gente da Liga em si. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouco mais sobre a Liga Universitária Brasil. Nós somos um projeto que busca abrir a porta das universidades pelo Brasil com a ferramenta do esporte. A gente acredita que é uma ferramenta que é pouco utilizada ainda em nosso país. Então, cada vez mais colocando o esporte em evidência e em destaque, andando junto com a educação, acredito que cada vez mais a gente possa tirar os jovens das ruas, de outras atividades e colocar eles dentro das universidades. Então, esse é o ponto principal da Liga. A Liga parte daí. Então, nós queremos, com esse problema, reduzir cada vez mais o número de pessoas, de jovens entre 18 a 25 anos, fora das universidades. E como nós vamos chamar a atenção desses jovens, onde hoje mais de 80% desse público está fora, com esporte, com iniciativas esportivas. Então, o modelo que nós praticamos na Liga hoje é muito do próprio modelo americano, que é um sucesso nos Estados Unidos. Baita sucesso. Que eu cito principalmente a própria NCAA. Então, a Liga vai desse ponto, do problema que nós temos hoje no Brasil, para cada vez mais abrir o debate. Hoje nós perdemos para Argentina, Colômbia e Chile na América Latina, quando se fala de inserção de pessoas dentro do ensino superior. Através do esporte? Não, de forma geral. Forma geral? Na forma geral. Hoje o Brasil tem 19% do público, Colômbia, Argentina e Chile, números muito superiores. Então o Brasil, o país gigantesco que nós temos, então estamos, não é denegrindo, não é falando dos outros países, mas nós temos um potencial gigantesco a crescer ainda. Sim. Então a gente quer usar a ferramenta do esporte, ações culturais e mostrar com essas duas ferramentas a importância de uma graduação, de um educacional da vida de cada um. Então a Liga vai desse ponto, aonde quer trazer agora com o futebol, começando com o futebol, que é o esporte do brasileiro, e nos próximos anos abrindo para outras modalidades. Maravilha, maravilha. A Liga hoje ela está contando com 6 universidades participantes, né? Quais são? Hoje a Liga Universitária Brasil ela tem 3 estados participantes: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, na capital paulista, nós temos a Mackenzie, obviamente, a São Judas e também a Embi Morumbi. No interior de São Paulo, representando o grande interior de São Paulo, nós temos a Toledo em Presidente Prudente. No interior de Minas Gerais, representando o estado de Minas, a Factus. E no Rio de Janeiro, na capital carioca, a faixa Faculdade de Comunicação. A Liga hoje ela está sendo transmitida, e fica até essa dica para todo mundo, no canal do SBT no YouTube. Né? Isso mesmo. No canal do SBT Esportes, nós estamos transmitindo todos os jogos, e todos os jogos da Liga Universitária Brasil serão transmitidos ao vivo. É um agradecimento que eu faço até o SBT por isso, por ter aberto essa oportunidade para a gente, porque é difícil colocar o esporte universitário em grandes emissoras, em grandes canais de comunicação. E a SBT Esportes abriu essa oportunidade, acreditou no nosso projeto, e hoje nós somos o único projeto no Brasil onde temos uma grande emissora de televisão ao nosso lado. Então, o nosso objetivo nos próximos anos é colocar isso em TV aberta, é valorizar as próximas modalidades. Não é só colocar o futebol. Todo mundo às vezes pergunta, poxa, por que o futebol? O futebol é o esporte do brasileiro. Nós somos pentacampeões mundiais. É o nosso esporte. Mas nós não queremos esquecer os outros. Porque hoje também nós queremos, quem sabe no futuro, a gente sabe que é um projeto muito a médio e longo prazo, quem sabe a gente poder ajudar futuras gerações olímpicas, as universidades se tornarem polos de futuras gerações olímpicas, em outros esportes, no vôlei, no basquete, no handebol, no futsal, nos esportes eletrônicos que estão agora é um grande sucesso, que a gente vai trabalhar bastante também.
Então, a Liga quer ser uma mensagem para o público jovem, não só o público jovem, o pai, a mãe desse aluno, o irmão. A gente quer atingir o máximo de público possível. A Liga Universitária Brasil é de todos, porque a gente, quando fala de educação, de esporte, de cultura, não estamos falando apenas com o jovem. Estamos falando com as crianças, com os adultos, com os mais velhos, e a gente quer se comunicar com todo mundo com o nosso projeto. A sociedade toda, né? A gente fala de Isso esporte, mesmo. a sociedade toda está envolvida nisso. E é uma paixão, é uma delícia. Você viver do esporte é uma coisa maravilhosa. Eu queria saber, inclusive, do professor Renato e do professor Kleber, como que vocês veem a existência em si da Liga no dia a dia ali dos alunos, de quem tá envolvido nisso internamente. E aí pode ser um olhar técnico, pode ser um olhar mais pessoal, fiquem bem à vontade. Eu queria saber como que vocês enxergam essa relação. Muito bem. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse assunto que é tão importante, que tanto mexe com a gente, que milita nessa área há um tanto tempo. Bom, a Liga foi uma grande novidade. A Liga foi, na verdade, uma novidade meio impactante no começo, por conta da grandiosidade do projeto. Envolver emissora de TV, envolver faculdades espalhadas por todo o país, e isso empolgou os alunos. Assim que a gente soube e repassou a notícia, todos ficaram muito empolgados, muito entusiasmados em participar. E dentro do futebol universitário, essa notícia se espalhou rapidamente. Não só o Mackenzie sabe disso hoje, mas todas as universidades, e todas elas já estão de olho na participação na Liga. Para nós, internamente, foi um incentivo muito grande. A gente remontou o futebol no Mackenzie também por conta da Liga. E hoje a gente está com um time já em fase de preparação para tentar representar a universidade da melhor maneira possível. Todos os alunos já estão engajados, principalmente o pessoal que está mais envolvido com o esporte universitário, na expectativa da estreia. Muito bom. E o professor Renato, o que você traz aí do seu olhar? Bom dia primeiro, Vinícius. Bom dia, Rafael. O olhar que eu vejo assim de dentro do campo, da parte técnica dos atletas, é que está todo mundo muito empolgado. Está todo mundo ansioso, esperando essa partida. A novidade de ter a transmissão pelo SBT, para eles também é muito importante mostrar que eles também têm uma certa qualidade. O futebol universitário é um futebol competitivo e que eu tenho certeza que vão dar grandes jogos, como já deu a primeira rodada, né? Nós vamos ter grandes jogos e o Mackenzie, a gente está se preparando bem e esperamos honrar a camisa do Mackenzie também, que é uma camisa gigante, né? E tem história, né? E tem muita história. Tem história. Não sei se todo mundo já reparou, já deu uma olhada, mas a gente tem um troféu aqui, mas não é da Liga. Não é ainda. Não, ainda. Mas nada mackenzista aqui, né? Torcedor assumido aqui, torcedor assumido. Mas a gente já vai falar um pouquinho da história desse troféu aqui também. Voltando um pouquinho para o time. O time é formado por alunos de que cursos? Como é que o pessoal às vezes está vendo aqui, não estava muito por dentro, está interessado, quer participar? Como que funciona isso mais ou menos aqui? Assim, o futebol de campo no Mackenzie ele é dividido por cursos, né? E pelas atléticas, né? Então tem a Horácio Lame, tem economia, comunicação, educação física, assim, são várias, né? Nós fizemos a base desse time hoje formado por alunos da engenharia e da economia e administração do Mackenzie, onde são os dois melhores times. Aqui em São Paulo nós temos o campeonato que é a NDU e os dois times são os cabeças das tabelas, né? A economia na Série A, ela é o líder, e a engenharia na Série B, né? Por problemas passados, caiu de divisão, mas agora está voltando forte, é a líder invicta na Série B. Então a gente fez essa junção dessas equipes com alguns outros atletas esporádicos de outro curso e a gente está conseguindo manter uma base sólida e forte para disputar esse campeonato. Certo. As seleções do Mackenzie, elas são geridas pela coordenadoria de esporte da instituição e elas abrigam alunos de todos os cursos, de todas as áreas. Claro que algumas são mais bem estruturadas, e são mais tradicionais, como a engenharia e a economia, mas todos os alunos podem participar. Geralmente a gente faz uma prospecção, nós assistimos as partidas, assistimos os jogos, pedimos indicações aos treinadores
montamos uma seleção e dessa seleção a gente tira depois a equipe de competição. Entendi. É assim que a gente faz. Entendi. Se tiver até um espaço, reforçando isso, o nosso projeto, quando se fala de projeto universitário, também é diferente nesse contexto. Hoje, a maioria das competições no Brasil, no segmento universitário, são atléticas, são cursos acadêmicos que disputam a competição. Hoje, a Liga Universitária Brasil ela é formada apenas por seleções das suas instituições. Então, hoje, nós não recrutamos atléticas, Certo. e sim a instituição. Então, quem vai representar a Mackenzie não é a engenharia, não é a economia, é a Mackenzie. Entendi. Entre outras instituições também. Não é os cursos acadêmicos que representam. Então, a gente está recebendo muitos convites de mais informações de atléticas. Se a atlética tiver interesse de participar da liga, fale com a sua instituição para representar a sua instituição. Porque o nosso objetivo, a gente brinca até internamente, é ser a Copa do Mundo dos universitários. E as atléticas falam, poxa, vai acabar com o nosso segmento? O seu segmento vai ficar ainda mais forte. Vai. Porque as atletas vão virar os clubes e as instituições vão virar as seleções. Então, o aluno que se destacar na própria atlética, como o professor falou, ele vai para jogar a seleção. Então, cada vez mais isso vai fortalecer a base, que é o esporte universitário, que é as atléticas, e vai fortalecer também as nossas competições com as seleções das instituições. E os dois universos caminham juntos. Com certeza. Não tem por que um acabar com o outro. Muito pelo contrário, eu concordo com o que você disse. Acaba que fortalece. Com certeza. Você faz a seleção de cada universidade, o creme de la creme de cada universidade. Perfeito. E esse é o produto que a gente quer. É o produto que é interessante para vender na televisão, para vender para o patrocinador. É o melhor que a gente tem. E o melhor é sempre o melhor mesmo. Com Tá certeza. certo. Gente, ainda sobre essa relação Mackenzie, esporte, Mackenzie, são 152 anos de Mackenzie, né? E o Mackenzie sempre teve uma relação com o esporte. É uma coisa... É incrível. É incrível. Você sente essa energia, a torcida do Mackenzie. Somos loucos. É muito forte essa relação. E eu queria saber de vocês, professores, como que o Mackenzie recebe esse aluno que tem o esporte na veia? Quais incentivos que o Mackenzie apresenta para esses alunos? Como é que é essa relação do cara que chega aqui e ele é alucinado por esporte? Muito bem, Bernardo. O Mackenzie, ele tem uma tradição muito grande no esporte, como você falou, e ele vem há um tempo já com um programa de bolsas, Bolsa Atleta. Há um tempo atrás, o Mackenzie, inclusive, fornecia Bolsa Atleta, atraindo os jovens que gostariam de cursar uma universidade como uma porta de entrada. Então, como é nos Estados Unidos, por mais exemplo? ou menos como é nos Estados Unidos. Perfeito. Ele fazia testes e, claro, o vestibular também, e entrava na universidade por meio dessas duas questões. De um tempo para cá, o Mackenzie acabou reduzindo um pouco o número de bolsas para se reorganizar, mas continua oferecendo programa de Bolsa Atletas, 10, 20, 30, 40, 50%. Fora isso, o Mackenzie oferece uma estrutura esportiva muito boa. Tem ginásios dentro da universidade, tem quadras poliesportivas, oferece bolsas para diversas modalidades. Por exemplo, a enxadrista campeã brasileira representa o Mackenzie, a Júlia Boredo. Então, o Mackenzie continua com essa tradição firme no esporte. E o Mackenzie tem uma larga história. Por exemplo, McNav, que é uma competição que está representada por esse troféu, que nós felizmente conseguimos conquistar. 48º. 48º. 48º, meu amigo. O McNav tem uma história muito grande, mais de 70 anos disputado contra a Escola Naval. Então, também é uma competição muito tradicional. E devo dizer também que o Mackenzie protagonizou a primeira partida de futebol oficial no Brasil. Em 1902, o Mackenzie disputou contra o Clube Germânia o primeiro jogo e ganhou o primeiro jogo por 2-1. Então são 120 anos de futebol no Mackenzie. É muita coisa. Já larga na frente, né? Já larga na frente, já tem a alegria nas pernas. É outra coisa aqui. Professor Renato, como é que você vê essa relação histórica do esporte com o Mackenzie? Cara, na minha concepção é uma história linda, né, como o professor Kleber falou, e que vendo de fora, antes de vir para o Mackenzie, a gente sempre tinha vontade de estar no Mackenzie, né?
por esse calor que o Mackenzie tem com o esporte, esse carinho que ele trata os seus alunos atletas. E estando hoje do lado do Mackenzie, você percebe que essa relação é verdadeira. E é muito bacana o quanto os atletas eles se doam pela camisa, se doam em jogos, se doam em treinos. Como todo mundo sabe, o horário de treino universitário é um horário um pouco mais judiado, porque geralmente é muito à noite. É um pouco cruel, né, o horário. Cruel, até para treinador também, né? Mas todos eles vão. A gente sempre tem cerca de 30, 35 atletas nos dias de treino, mesmo sendo um horário muito ruim, eles acabam saindo de provas, de aula, e comparecem, chegam lá, se dedicam ao máximo. Às vezes querem estender até mais, mas a gente às vezes dá uma segurada, porque no outro dia tem aula de manhã para alguns, né? Sim. Mas essa relação deles, eu sempre brinco, até com os meninos, é uma relação quente mesmo. Atleta, torcida, e até no jogo do McNabb foi bem bacana, que todo mundo comprou a ideia, foi um jogo muito difícil, e os ânimos até se exaltaram um pouco, mas todo mundo entendeu que essa camisa nossa ela é gigante, e a gente sempre tem que, quando veste ela e entra em campo, a gente tem que transpirar ela ao máximo. E honrar toda essa tradição aí de 120 anos. É isso, coisa linda do esporte. É impressionante, essa energia que traz é uma coisa única. Agora, trazendo o papo, na verdade, mais para a Liga Universitária, hoje uma modalidade só, que é o futebol de campo. Aí o Vinícius já deu uma palhinha aqui, falou que vai acontecer aí, já está mirando em outras modalidades, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Pode dar um spoilerzinho? Uma bobeirinha aqui, de repente a modalidade tal. Para quando que deve vir? Claro. A gente, como eu falei no início, o objetivo era o futebol de campo. Pelo futebol ser o principal esporte brasileiro, então por atrair emissoras, por atrair grandes marcas, por atrair instituição. E como a gente até brincou nos bastidores, o futebol de campo não é o principal esporte do universitário. Não é. Então a gente já está com um ponto. Nosso projeto tem muito viés comerciais e de marketing, já está com um ponto que não é explorado. Então falou, opa, uma oportunidade temos aqui de atacar um ponto que não é explorado. Então a gente pode fazer o nosso nome iniciar por aqui para depois aumentar em outras praças. Então o nosso objetivo sim não é apenas fazer o futebol, é trazer o próprio conceito da NCAA, que a gente fala desde o início, que é o nosso projeto, que é todo baseado em cima deles, sim, só uma referência para a gente. É um projeto que todo universitário brasileiro sonha, todo aluno brinca entre eles. Poxa, meu sonho é estudar nos Estados Unidos. Agora você vai estudar no Brasil. Você vai estar perto da sua família e fazendo o que você gosta, o que você sempre sonhou. Então, a gente quer buscar, em conjunto com as instituições, fazer isso aqui em nosso país. E nós temos capacidade para isso. São mais de 8 mil instituições pelo Brasil inteiro. Então, olha o tamanho do nosso Brasil, olha o tamanho das competições esportivas que acontecem profissionalmente, porque a gente não pode trazer isso para as universidades, com as emissoras abrindo as suas portas, com as empresas apoiando. O público universitário, a gente fala que é um público muito engajado. É como você falou da própria torcida, compra a torcida Sim. vai, apoia. As empresas querem um público assim, buscam um público assim. Então, a gente quer, com o nosso projeto, também apresentar para as empresas o quanto esse público pode ser benéfico para essas empresas em questões comerciais. Então, hoje a Liga, ela busca no futebol dar o primeiro passo. Mas o esportes eletrônicos já vem no ano que vem. Isso então... me interessa, rapaz, isso me interessa. Então, dando spoiler, o esportes eletrônicos sim, já vem no ano que vem. E as nossas competições, a gente quer trabalhar sempre de uma forma democrática. Então, todas as competições e outras modalidades que estarão por vir, não é a Liga que vai decidir e vai implementar. Desde que a gente começou as conversas com a própria Mackenzie, a gente falou, nós somos uma competição que nós escutamos todos. A gente vê os problemas, principalmente, os professores estão até mais reiterados quanto a isso, o problema que o nosso futebol brasileiro passa. Por hoje, a gente não tem uma liga competitiva no Brasil. Até no último final de semana, a gente teve um problema que a Justiça decidiu cancelar um jogo do nosso futebol profissional no Brasil. Será que a Liga hoje escuta os clubes, escuta as pessoas para melhorar cada vez mais? A gente vê no futebol profissional fazer uma liga e essa liga nunca sai. Sim. Então, hoje, na nossa universidade, na nossa liga universitária, a gente escuta cada um. O professor participou quando a gente fez uma reunião de tabela. O quanto cada um queria, a gente vai ouvir todo mundo. Então, você pode? Não pode? Então, nas modalidades, a gente vai escutar as próprias universidades, as próprias mas tem instituições. uma palhinha já do que deve vir por aí? Ou não pode falar? Os esportes já vem no ano que vem.
Com certeza. Os esportes vêm já para o ano que vem? Já vem para o 2023? 2023. Mas calma, então vamos lá. Isso aqui eu não estava sabendo disso, pô. Aí você me pegou desprevenido. Mas fala para mim o seguinte: como que é essa conversa entre alunos, universidades e, por exemplo, uma nova modalidade entrando na liga, os esportes? Exemplo, estou em casa, estou vendo aqui o MacCast, me interessei. E aí, próximo passo? Procure sua instituição. Porque o nosso objetivo é encontrar lacunas, como eu falei no início da minha fala, que a gente tenta preencher essa lacuna que a universidade, poxa, não sabia que poderia usar isso. Um próprio exemplo que a gente fez na estreia agora de sábado, e as instituições vão usar muito disso, as instituições têm um problema de comunicação aos finais de semana nas redes sociais. Se você perceber, todas as redes sociais das instituições param no final de semana, porque o aluno está fora da universidade, está fazendo outra coisa. É a oportunidade que o esporte tem de colocar sua cara. É a oportunidade que a instituição tem de conversar com o seu aluno ao final de semana. Então, quando a Mackenzie estrear no sábado, ela vai estar conversando com o seu aluno no sábado. Sim. E vai estar publicando o conteúdo do jogo, do resultado, no sábado e no domingo. Para na segunda e sexta-feira falar o seu conteúdo normal. Então, a gente está preenchendo lacunas, apresentando para as instituições lacunas que a gente pode preencher com o esporte e o esporte agregar em conjunto com a educação. Então, por exemplo, quando a gente aplica uma nova modalidade, a gente conversa com as instituições, isso é aprovado em um conselho com todo mundo, nós aprovamos modalidade por modalidade e em outras modalidades que nós queremos colocar futuramente, isso vai ser aprovado por todas as instituições participantes. O nosso objetivo para o ano que vem é ter 32 instituições. 32. Hoje estamos com 6, virou o ano 32. Isso, já tem muita instituição, graças a Deus, batendo na porta. Então, porque estão confiando no projeto, viram que é um projeto sério. E a gente fala para a instituição que esse é um projeto de captação de aluno. Vamos dar um exemplo aqui. A Mackenzie sendo campeão esse ano. Toda pessoa que gosta de esporte, ela quer jogar para uma instituição campeã. Então, você vai pegar um aluno porque nem sabia o que queria fazer na universidade. Falou, poxa, meu sonho é ser jogador de futebol, eu já aceitei que eu não vou conseguir o profissional, mas eu quero continuar esse sonho meu na universidade. Sim. E a gente vai alimentar esse sonho na universidade. Como eu falei nos bastidores, a gente não vende sonhos, nós realizamos sonhos. Então a gente brincou até que um atleta nosso, nosso último jogo, ele dividiu atenções com grandes craques do próprio Bola de Ouro que foi divulgado na segunda-feira. A publicação dele no SBT Sport está centralizada junto com o Benzema e junto com o Vinícius Júnior. Aonde um atleta universitário teria esse sonho e teria essa noção que ele poderia dividir atenções com grandes atletas de futebol mundial. Isso é muita coisa. E a gente quer proporcionar isso. Isso é muita coisa. Então, nós não queremos vender sonhos, a gente quer realizá-los. E realizá-los de o cara realizar os seus sonhos de jogador de futebol, ter uma experiência e sair formado, sair com uma profissão aí no nosso principal objetivo. Não, isso é bacana demais. Isso conversa diretamente com o modelo norte-americano, né? Porque a gente estava conversando ali nos bastidores sobre isso também, porque a gente tem esse casamento entre esporte e universidade, principalmente lá na América do Norte, que é um casamento de muito sucesso, mas é uma coisa que ultrapassa os muros das universidades, é uma coisa que está já na mesa de jantar, faz parte da sociedade. Sabe aquele papo de elevador? E o Flamengo, hein? É isso. Eu acho que isso é muito importante, né? E como o Vinícius já tinha colocado aqui para a gente, uma das metas é entrar em TV aberta, né? E isso é incrível. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham que precisa ter, qual que é o gatilho que precisa ter para o esporte universitário fazer parte da sociedade mesmo, para a sociedade abraçar, para você estar na casa da avó domingo almoçando e falar assim, putz, você viu o jogo do Mackenzie? E quero saber dos três. Ok. O Vinícius estava falando em sonho. Nós que estamos no esporte universitário, no esporte, na educação, de uma maneira geral, o sonho é ter essa combinação, educação e esporte. Acho que esse é o modelo que o Brasil deveria seguir, deveria mirar, né? E os Estados Unidos faz isso com muito sucesso. E não tem por que a gente não perseguir esse sonho. Não tem por que a gente não fazer disso uma realidade no Brasil também. Porque nós temos talentos, os talentos estão aí. Nós temos um déficit educacional grande e a gente poderia aliar esses dois segmentos com muita tranquilidade. Claro que é uma política de Estado, o governo tem que participar disso também, mas a questão está no engajamento das instituições.
não tirar totalmente os clubes dessa questão da formação, mas também passar para a educação essa parte. Porque seria muito interessante que, chegado a um determinado momento da vida, a pessoa pudesse optar em seguir o esporte ou seguir outra área. E que, se não pudesse, porventura, continuar uma carreira esportiva, tivesse com a vida tranquilamente garantida. Já vai sair com o diploma debaixo dos braços. Que é o que Sim. acontece. Que é o que não acontece. Que é o que acontece nos Estados Unidos e que a gente deveria tentar seguir aqui também. E aí é uma mudança de modelo de educação, como um todo. Lá da base. Lá da base. Lá da base. Lá dos primeiros anos. Lá da infância. Porque da quantidade nós conseguiríamos tirar mais qualidade. Com certeza. Professor Renato. Isso é uma situação que, alguns anos atrás, aconteceu de uma certa forma esporádica. Aconteceu. Eu sou um ex-atleta que ingressou na universidade e acabou tendo, não vou falar privilégios por conta de bolsa, mas porque eu jogava futebol também. Então isso acabou acontecendo, ocasionando na minha vida. E transformou, não só a minha, quando você transforma a vida de uma pessoa, você transforma a vida de uma família inteira, né? Mas naquela época tinha-se um olhar, tanto público e privado, digo, de governo e empresas privadas, em relação ao esporte universitário. Estou falando isso de 2003, 2004, né? A gente está falando de 20 anos atrás. E eu acho que isso deveria ter um olhar da mídia, né? E através da mídia, as empresas privadas e os próprios órgãos públicos também iriam se virar a esse esporte, né? Às universidades. Porque a gente, querendo ou não, a mídia chama a atenção. Sim. Tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Então, nós temos, que nem nesse caso, o apoio do SBT. Isso é muito bom, né? Muito bom, Isso é muito bom. Para a comissão técnica, todo mundo só tem a ganhar. Independente se a qualidade do jogo for boa ou ruim, mas tendo a mídia vai chamar atenção, chamando a atenção de um aspecto positivo, vai trazer empresas privadas, o governo vai olhar com carinho e vai ver que ali tem muita gente boa até para o próprio esporte olímpico, como que nem nós temos no caso da nossa enxadrista, mas para a própria formação de sociedade. Porque, querendo ou não, a educação é o caminho e o esporte é uma porta que vai levar esse crescimento das pessoas pela educação. É isso. Para atingir um público, uma sociedade geral, com a visão mais de marketing, as emissoras não colocam produtos para dentro que não dão retorno, infelizmente. Hoje no Brasil nós temos mais de 8 milhões de universitários em nosso país. Público muito baixo ainda, que a gente pode aumentar muito. Então, o nosso objetivo em comunicação, marketing, para as empresas se sentirem atraídas, as emissoras se sentirem atraídas, é bater na tecla de esporte e educação. Esporte, educação, esporte, educação. Porque a gente vê que o esporte universitário, o meio universitário, é uma roleta que não vai parar. Porque nos Estados Unidos não é tão sucesso. Eles fazem esporte desde 1912, 1920. A NCAA vem desde essa época. Se eu não me engano, a NCAA é desde 1941. Então, a universidade ela é uma roleta que nunca vai parar. Você citou o tanto de tempo que a Mackenzie tem. Sim. Quantos alunos já passaram pela Mackenzie? Meu Deus. Milhares. Imagina esses primeiros alunos que terão experiência de disputar essa competição agora. E eles saem. São campeões, são derrotados, passam toda a experiência, vivem isso. Eles vão passar essa mensagem. Todos os atletas, todo mundo que participa da organização, da competição em si, são novos canais de comunicação. Imagina para um atleta ter um filho futuramente, você vai jogar onde seu pai jogou. Tradição, né? Você trazer a camisa e eu vou te acompanhar. E responde a sua pergunta, que vai virar um papo de família. Pô, futuramente, daqui a 20 anos, com a liga crescendo cada vez mais, as instituições crescendo cada vez mais, tendo um olhar com carinho cada vez mais para o esporte. Porque foi como eu falei nos bastidores, muitas instituições hoje, infelizmente, vê a educação, tenta atrair o aluno por preço de mensalidade, por outras questões. Não, o esporte pode ser uma grande ferramenta para você ter os alunos ali com você. Por aquele cara que disputou a interclasse no ensino médio. Você não acha que ele quer disputar para uma universidade, continuar esse processo? Sim. Muito que o próprio professor falou, tem que começar desde cedo. Eu mesmo fazia interclasse desde a minha 2ª, 3ª série. Então, quando você chega na universidade, as pessoas às vezes não sabem que você pode continuar isso. Às vezes a instituição passa uma comunicação que é só educação, educação, educação. A educação é o principal, a gente não vai bater, não, o esporte vai passar, não.
O nosso objetivo da Liga é seguir muito o próprio conceito da NCAA. Os atletas que, caso futuramente vierem ganhar bolsas, eles serão a imagem da instituição fora e dentro. São atletas que devem falar, são a imagem dos seus alunos, são atletas que devem tirar boas notas para mostrar que são exemplos. A NCAA tem um regulamento que os atletas não tirar 7, tiver reprovação de 2 matérias ou mais, o próprio treinador pode tirar e ele não joga a competição. Sim, é agregar, né? É agregar. Juntar os dois mundos, é juntar a educação com o esporte, jamais separar. Ele precisa ser referência, ele precisa ser imagem. Então, por isso, por que o Zion Williamson chegou na NBA gigante? Por que o Stephen Curry, não faz nem um ano que ele se formou em sociologia na sua universidade, mesmo jogando na NBA, em alto nível, sendo um dos maiores atletas de todos os tempos, ele falou, era o sonho da minha mãe que eu me formasse numa instituição. Quantos sonhos no Brasil nós devemos ter? De ter uma graduação, de ter um diploma debaixo do braço. E o esporte pode dar essa oportunidade. E nós vamos usar o esporte para isso. Então, para responder e finalizar a sua pergunta, para virar um papo de domingo, o pai vai passar, o tio vai passar, o filho, o sobrinho. Então, é um projeto muito a médio e longo prazo. Vai ser construído em gerações. Vai ser construído em gerações e nós vamos, com certeza, aplicar isso em conjunto com as instituições parceiras. É isso, cara. Excelente, excelente. E a previsão para que a Liga seja transmitida, então, em TV aberta, já tem essa previsão? Mais ou menos A gente tem assim? um projeto que a gente construiu em fases até 2025, aonde, se Deus quiser, a gente vai, 2024, já colocar em TV aberta. Como eu falei, nosso objetivo ano que vem é ter 32 instituições. A gente está dando o primeiro passo agora, com 6 instituições. A gente quer mostrar para o povo, quer mostrar para as instituições, outras que têm interesse em participar. Olha o que nós fazemos, o que você pode participar. Então, no ano que vem é uma fase de consolidação. Então, isso ainda no YouTube, com o futebol masculino mais forte, com o futebol feminino mais forte. Infelizmente, esse ano, o futebol feminino, a Mackenzie e a São Judas foram as únicas que colocaram time para participar. Então, automaticamente, já estão na final do próximo dia 19 de novembro. Então, no próximo ano, a gente quer colocar e cada vez mais estabilizar. Certo. Estabilizamos, junto com o próprio eSports. E para o ano que vem, pode vir uma modalidade nova, pode vir já a TV aberta, temos públicos altíssimos. Foi como eu falei nos bastidores, no nosso último jogo no final de semana, tinha um potencial de alcance de 6 mil alunos. Foram mais de 5 mil visualizações. Olha então, aí. os alunos compraram. O pessoal comprou, comentando durante o jogo, falando sua torcida. Muitas pessoas, o que é Liga Universitária Brasil? E a gente explicando para as pessoas o que é. Que é um projeto educacional em conjunto com o esporte, onde queremos colocar também a cultura, que é muito importante. Então, próprio lá nos Estados Unidos, a gente quer atingir um público máximo. O educacional é a base de tudo. Mas a pessoa não é focada muito no esporte. Vamos aplicar para a instituição também ter uma iniciativa cultural, a própria bateria, que é muito forte, cheerleaders é muito forte. Sim, sim. Então, são também métodos esportivos que vai para o lado da cultura. É o pacote completo, né? É o pacote completo. É aquilo que a gente vê há tantos e tantos anos dando certo em outros países, é aplicar isso aqui. Com certeza. Hoje são mais de 12 milhões de jovens entre 18 e 25 anos que estão fora das universidades, né? Esse é o target, né? Com certeza. Esse é o ponto. Transformar esses números, abrir uma grande, enorme porta nas universidades através do esporte para que cada vez mais ingressantes apareçam nas universidades. Com certeza. Por isso que até nosso slogan desse ano é: a porta de entrada do seu futuro é aqui. A gente quer colocar essa mensagem na cabeça dos jovens. Então, a gente sempre vê toda uma cobertura midiática dos próximos meios de comunicação falando sobre o Enem. Mas eu nunca vi depois falar depois do Enem. O que acontece com esses jovens que prestaram, fizeram toda aquela correria de Enem, e o que depois o que acontece? Então, a gente quer ser uma ferramenta de comunicação para as universidades se comunicarem com aquela pessoa que é engajada no esporte. Então, por exemplo, como vocês comentaram mesmo, o próprio vestibular da Mackenzie, poxa, vamos fazer que a Liga esteja uma porta, uma ferramenta de comunicação para anunciar o vestibular da Mackenzie, o vestibular de outras instituições. Vamos cada vez mais abrir a mensagem para um público geral. Uhum. Vamos deixar que cada vez mais pessoas saibam. Poxa, aquele cara que tem 30 anos, que às vezes a gente não tem nível de idade. Pô, o cara tá ali 30 anos sem saber o que fazer. Hoje é uma pessoa que não tem uma profissão, que não tem uma graduação. O esporte pode salvar a vida dessa pessoa. Então a gente quer, como eu falei no início, a gente não quer vender sonhos.
como o próprio futebol profissional possa vender em algumas competições. Nós queremos realizar, nós queremos tornar esses atletas profissionais em primeiro lugar. Se ele tiver a oportunidade de, igual o professor falou, ser convidado por um clube, quem sabe poder continuar a sua vida esportiva, ótimo, cumprimos nossa parte. Mas a nossa parte principal é que ele saia com o diploma debaixo do braço e possa ter uma profissão. É isso, né? É formação de cidadão, através do esporte, da educação. Esse é o plano. O esporte sempre foi, sempre será um transformador de vidas, né? Com certeza. E tem a situação inversa dessa do que o Vinícius está falando também, de atletas que de repente não... Que a gente vai falar do futebol profissional, a gente vê que 6% dos atletas profissionais, né, chegam ao sonho, né, que é o topo, jogar num time grande e tal. E aqui em São Paulo mesmo, nós temos 4 divisões do Campeonato Paulista. Sendo a Bezinha, que foi onde eu tive experiência de jogar, hoje é só sub-23. Então, você não pode jogar com atletas acima de 23 anos. Então, ele completou 24 anos, ele não joga mais. Se ele não conseguir um mercado na primeira divisão, que é a série A3, A2 e A1, ele fica... Ele está fora do mercado. Está fora do mercado. Ele está fora do mercado e muitas das vezes são jovens que desde pequeno vêm de categoria de base de clube, e a gente sabe que nos clubes de futebol é um funil que começa muito aberto e termina muito fechado. E esse jovem com 23 anos, ele termina um contrato num clube de menor expressão, muitas das vezes sem receber salário, né, durante a temporada, e fica perdido, não tem o que fazer. Né? E para não ir para outros caminhos, as universidades abrindo essas portas, abrindo os braços para esses atletas, cresce o nível de jogo nosso. É interessante para as emissoras, para o marketing, para o campeonato, porque a gente vai ter um campeonato com um nível muito competitivo e dali eles podem, aparecendo na mídia, voltar ao próprio mercado, onde eles não tiveram grandes oportunidades. Ganham mais experiência, sim. Vão para campo, treinam, não param. Isso que o professor Renato comentou acontece em todas as modalidades. Sim. O atleta ele começa na base, ele chega ali por volta dos seus 16, 17 anos e ele tem que optar entre estudar e jogar. E se não der certo no esporte, ele está complicado. Sim. Fica muito difícil a vida dele, porque ele passa o momento, o ensino médio muitas vezes não é completado e ele não tem mais acesso à educação. Então ele fica com as opções muito limitadas. Muitos clubes, eles trabalham com sistema de alojamento, né? Então garotos vêm de outros estados, ficam 3, 4 anos em alojamentos de clubes. Uhum. Chega na hora que o funil fecha, ele não é aproveitado nas equipes de cima. E aí ele tem que retornar para o estado dele, ou muitas das vezes ele já está adaptado aqui em São Paulo, nas grandes capitais, e não tem o que fazer. A escola acabou, o futebol para ele vai procurar um time de menor expressão, onde ele vai poder jogar só até os 23 anos, e depois? Para onde eles vão? Para que marca eles vão remar? E aí, tendo essa mídia, abrindo as universidades, a gente vai poder proporcionar esse atleta que tem bom nível, porque teve base, trabalhou o seu esporte na sua categoria de base, trazendo para a universidade, melhorando a qualidade das partidas, independente do esporte, porque isso acontece em todos os esportes. Né? Então, essa iniciativa desse torneio, com essa mídia, eu, na minha opinião, acho sensacional, porque a gente também vai atingir esse público. O atleta que ele ainda está em atividade, porém não está tendo oportunidade, ele vai ter oportunidade de ser abraçado dentro da universidade. E completando o que os professores falaram, como a gente estava conversando, é inadmissível um país como o nosso, gigantesco, você escolher entre esporte e educação. Não pode se pensar uma coisa dessa. Se for fazer uma pesquisa, quantos atletas profissionais do Brasil hoje têm ensino médio ou uma graduação? Sim, sim. E às vezes os treinadores, não, o cara tem que focar no esporte. Aí eu deixo até uma tag para os professores podem complementar. Porque na Europa, os jogadores italianos, alemães, o próprio europeu, ele entende a tática muito melhor do que o próprio jogador brasileiro. Porque ele tem uma bagagem de graduação, tem uma bagagem teórica por trás. Então, isso não faz diferença no futebol de alto nível profissional? Porque a gente não pode ter grandes atletas no nível profissional sendo referência em estudar e também fazer o seu esporte. Hoje nós temos o ensino à distância, que cresce cada vez mais no Brasil, sim. que poderia ser um ótimo braço para esses atletas profissionais não terem desculpa de não estudar. Hoje nós temos, eu vi várias notícias, os próprios zagueiros italianos, o Bonucci, o Chiellini, das grandes escolas de zaga italianas, se formando em Direito, Economia na sua faculdade. Então isso é algo normal na Europa. Será que isso não é uma vantagem? Os professores podem falar? Eu posso até contar uma pequena história, porque eu tive essa experiência de
morar e trabalhar na Alemanha numa temporada e pude presenciar exatamente o que o Vinícius falou. Lá é uma opção a pessoa, o atleta ou a atleta continuar no esporte. Não é uma única possibilidade na vida. Não é isso. Não é aquela chance em 1 milhão. Lá você pode simplesmente optar por seguir a tua carreira acadêmica ou seguir no esporte. Aumenta demais a questão cognitiva. Aumenta demais o entendimento do todo. Aumenta demais a participação na política esportiva, no engajamento e tudo mais. E isso faz muita diferença. Inclusive, até outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que também vai ser essa consolidação da Liga, uma grande oportunidade para que ex-atletas possam vir para as universidades e compartilhar o conhecimento deles também. Com certeza. Fomentar isso tudo e fazer essa roda girar de uma maneira melhor ainda. Sim, há 3 meses atrás eu estive na La Masia, em Barcelona. Né? Eu acompanhei uma semana no futebol feminino do Barcelona. Né? E acompanhei toda essa cultura do futebol, porque eu tenho parentes em Barcelona. E lá eu fiquei mais no futebol feminino. As escolas, dentro dos campos escolares, eles têm campo de futebol. Eles têm campo de futebol. Então, muitas das vezes eu ia assistir treinos nos colégios. Né? Até um dado do futebol feminino, lá eles têm do sub-11 ao sub-20, isso na Catalunha. São 3 divisões com 30 equipes cada equipe com 25 meninas. Então você pega o número de meninas que atinge o colégio, né? Que esses colégios fazem o campeonato da Catalunha, né? E aí eles saem para o âmbito federal, que é a Espanha, né? Se a gente conseguisse se realizar isso no Brasil, pelo tamanho que o Brasil tem uma dimensão continental, se nós conseguíssemos fazer isso em cada estado, como está sendo feito agora, hoje com masculino, mas amanhã com esportes, feminino, e assim vai. Quanto de atleta nós não tiraríamos, tanto para o profissional, quanto para o esporte olímpico, como também tiraríamos pessoas da rua. Pessoas que não têm hoje perspectiva de futuro. Sim. Entendeu? E aí perguntam, por que na Europa é assim? Porque eles incentivam a política esportiva com a política educacional. Isso eu vivi, o professor Kleber vivenciou isso. Né? Creio que esse pontapé inicial da Liga vai chamar atenção em muitas instituições, não só universitárias, mas de colégio também. De repente, quem sabe a gente não pode abrir um campeonato sub-17, sub-16, onde a gente engloba os colégios também. Sim. É isso, né, gente? Falar de esporte é falar de sociedade crescendo como um todo. E educação tá junto. Não tem por que falar em 2 corpos separados. Tem que estar tudo junto mesmo. Eu queria saber, Vinícius, quais são as expectativas aí para os próximos anos da Liga Universitária? A expectativa sempre é grande. Então, a gente sempre tem um trabalho árduo a fazer. A nossa responsabilidade aumenta muito quando a gente fala diretamente com as instituições, como eu falei. Como a nossa competição não é um contato com atléticas e sim com instituições, então é uma instituição que tem um nome, que carrega o nome da instituição. Então é uma responsabilidade muito grande em sempre manter uma melhor estrutura possível. Então, até quando a gente faz nossa competição, diferente no próprio questões de atléticas, é uma estrutura diferente que nós fazemos. Então, o nosso objetivo principal é melhorar cada vez mais a estrutura das instituições e da liga como um todo. Então, para o pessoal de fora que pode acompanhar, os próprios alunos, poxa, a Mackenzie vai jogar em outro estado, em outros lugares, funciona a mesma coisa que a Atlética, a gente fica em barracas, em salas de aula? Não. A própria liga, ela cobre todos os gastos como hotel, locomoção, porque a gente sabe que o atleta, sendo bem cuidado e bem preparado, ele vai desenvolver o melhor dentro de campo, dentro de quadra e em outras modalidades também. Então, o nosso objetivo é cada vez mais melhorar essa estrutura, dando mais estrutura para os atletas desenvolverem o melhor possível dentro de campo, com descanso e passar a mensagem para as instituições que vocês precisam ter uma equipe esportiva. É muito legal, é muito para a gente muito gratificante ver a Mackenzie com corpo esportivo já sendo há muito tempo. Então, você vai em instituição hoje de ensino superior que não tem nem diretor, nada de esporte. As atléticas que cuidam. Nós queremos mudar também essa metodologia. Não, você precisa cuidar disso. Isso vai ser uma grande ferramenta para você. Então, muitas faculdades e instituições vejam, mas o que eu vou ganhar com isso? Como eu falei lá no início, uma instituição sendo campeã, seu nome falado,
Uma instituição até brincou, se a gente for campeão, o que acontece? Cara, eu vou fazer o possível, pegar um carro de bombeiro e vocês vão rodar a instituição. Vocês vão ficar rodando, vai fazer rodando, volta olímpica, vai fazer e tudo. vocês vão ser a cara. Nós temos um metrô aqui, eu passo pelo metrô, eu falo, cara, um dia eu quero entrar nesse metrô e ver 3 atletas da Mackenzie. Acompanho os jogos da Mackenzie no SBT Esportes. E 3 atletas, usar a imagem dele. Ou no SBT mesmo, canal, rede nacional. Então, nosso objetivo é usar a imagem do atleta, é fazer que esse atleta sinta uma responsabilidade de ele vai ser o exemplo, vai ser a cara da instituição. Ele precisa ter também toda uma questão educacional, ele precisa ser o exemplo dentro da sua sala de aula, dentro do seu curso, para ele também... Como cidadão como cidadão, e explorar cada vez mais o seu lado esportivo. Então, como os próprios professores falaram, tem muita gente que está aí nas ruas que não sabe o que fazer. Que acaba o ensino médio, às vezes nem começa. Não tem incentivo. Poxa, para que eu vou acabar o ensino médio? Para você agora estar numa universidade e fazer o esporte que você quer. Então, a gente quer melhorar cada vez mais, nossa expectativa é melhorar cada vez mais a estrutura. No ano que vem, com 32 universidades, esse ano são 2 conferências com 3 cada. No ano que vem, nosso objetivo é ter 4 conferências com 8 cada. Aonde, no primeiro semestre, a gente faça uma competição dentro dessas conferências e no segundo semestre, a gente afunile para fazer a fase final, aonde os campeões de cada conferência avançam à fase final. Então, uma competição que a gente quer explorar as férias, o que as faculdades façam nas férias. Só vestibular? Não, vamos trazer o esporte. Vamos pegar as férias agora, por exemplo, de dezembro, até começar a nossa competição no ano que vem, e movimentar, começar a preparação. A gente sabe que a gente teve um espaço curto de tempo para cada instituição se preparar. Sim. Então, a instituição já sabendo dessa competição no ano que vem... Poxa, tem data já para do ano que vem? Nosso objetivo é começar em março e ir até novembro do ano que vem. Março até novembro? Até novembro. Meu amigo, é chão, hein? Então, é muita coisa. É chão. É muito jogo, é muita cidade que a gente quer passar. Acredito que esse vai ser um canal de comunicação para a gente também, para falar para as universidades que nós queremos ter você na competição. Fico muito feliz de vocês abrirem esse espaço para a gente poder compartilhar com elas que o esporte pode ser uma grande ferramenta dentro da própria instituição e a gente cada vez mais espalhar essa mensagem. Então, a expectativa é fazer uma grande competição no ano que vem, é ter grandes instituições e que todas saiam realizadas. Poxa, Vinícius, atendendo às expectativas, conseguimos captar alunos com isso, conseguimos movimentar os alunos com isso. Engajar os alunos com isso. E quando a gente fala do esporte universitário, não é apenas o aluno que tem que estar lá torcendo. O aluno chama o pai, chama a mãe, chama a namorada, chama o namorado. Então, nós queremos fazer isso. Cada vez mais movimentar as pessoas, movimentar a sociedade em geral para acompanhar a Liga Universitária Brasil. Hoje, no SBT Esportes. E quem sabe já uma emissora de TV aberta para todo o Brasil levando essa mensagem. Quando? Não, tô brincando. Sem spoiler. Professor Renato, professor Kleber, expectativas para os times do Mackenzie para o ano que vem? Como é que estamos aí? Muito bem. Nós, como eu falei no início, recebemos com surpresa e uma surpresa muito positiva essa iniciativa da Liga. Começamos a remontar as equipes do Mackenzie que não tinham calendário, os calendários eram todos de atléticas, agora existe um calendário e isso mexe com toda a universidade. A expectativa é altíssima, a expectativa é que esse campeonato seja um tremendo sucesso, que a gente possa representar muito bem a instituição, que a gente possa fazer uma boa competição e que, quem sabe, a gente consiga ganhar também o troféu. E temos a segunda partida já marcada para a próxima semana, dia 29. O horário está definido? O horário não está definido, a gente vai falar aqui 16 horas, é o que a gente está planejando, mas a gente quer colocar um grande destaque, porque vai ser clássico. Mackenzie e Embi Morumbi. Então, até chamo as pessoas, convido a todos, é um clássico. Onde vai ser? Nós estamos aí definindo o lugar, porque a gente quer ver essa expectativa de público. A gente sabe que o universitário é engajado, a própria Mackenzie está muito engajada com os seus alunos a acompanhar. Nesse jogo de sábado, até reiterando, estamos fazendo uma ação social bem bacana em conjunto com a instituição para arrecadar alimentos. Então, esse jogo de sábado contra a Embi Morumbi é um jogo especial que a gente da Liga, como instituição, estamos cuidando uma fomentação, um clássico, que a gente quer fomentar o clássico, as rivalidades sadias entre as instituições. Então, Mackenzie e Embi Morumbi vai movimentar muita gente. Acompanhe as redes sociais para saber mais detalhes de horário e local da partida, mas vai ser algo bem bacana. Tem que ficar de olho. Professor Renato, expectativas, o que está vindo por aí para o ano que vem? Assim, a gente está mais focado nesse ano, né? Mas
iniciamos algumas conversas, abrimos o leque para todos os alunos, né? Nas seletivas estarem participando de todos os cursos, para que a gente consiga, novamente, para o ano que vem, montar uma outra equipe forte, também buscar o troféu também, mais uma vez, né? Essa é a nossa expectativa para o ano que vem. Olha, mas como a gente eu quero vocês no ano que vem aqui. Quero 15 15 desse aqui, viu? Quiser, eu quero 15, eu quero essa mesa lotada. Agora a gente é mais parte de campo, a gente está mais focado agora mais focado agora no final de semana, no jogo, né? Mas já iniciamos conversas pro ano que vem, sim, com todas as atléticas, que é o que o Vinícius falou. Lá vamos formar clubes, né? Para esses atletas estarem representando a seleção. Maravilhoso. E para você que está aí se deliciando com esse papo, porque falar de esporte é muito bom. Tá interessado? Mackenzie.br, vai lá, dá uma olhada dos nossos cursos. Temos bolsas para esportes, né, professor? Temos bolsas de quanto a quanto por cento, mais ou menos? São bolsas que variam entre 10% e 50% hoje no Mackenzie. Tá bacana demais, tá bacana demais. Gente, antes da gente encerrar, vocês querem dar algum recado, querem finalizar? Podem olhar ali para suas câmeras. Professor Kleber, estamos nessa daqui. Vinícius, professor Renato, vocês estão naquela de lá. Vocês podem ficar bem à vontade para mandar considerações finais do nosso bate-papo incrível que foi aqui hoje. Que bom. Eu fico muito contente com esse espaço, fico feliz de participar de uma mesa tão qualificada. É uma iniciativa ímpar. Eu acho que o esporte e a educação só tem a ganhar com essa parceria. E estamos juntos nessa. É importante ressaltar que o Mackenzie sempre teve essa tradição esportiva, vai continuar tendo essa tradição esportiva e a gente vai melhorar cada vez mais. As minhas considerações finais. Hoje eu vindo para cá, olhei o Instagram, hoje é o dia do Mackenzista. Se eu não me engano, dia 19, né? Foi ontem. Foi ontem, né? O dia do Mackenzista. Então, ontem, com relação que a gente está gravando aqui, tá, gente? Parabéns a todos os Mackenzistas aí. Vocês podem ter certeza que dentro de campo o Mackenzie vai correr, vai suar, vai fazer o possível para trazer essa taça para a gente, mais essa taça para a nossa instituição. Tá? Então esperamos que todo mundo lá acompanhe o jogo e torçam, mandem energias positivas que lá a gente vai dar o nosso melhor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, a vocês, para falar um pouco mais de esporte, falar de educação. Para a gente é muito importante falar cada vez mais sobre isso, porque é o principal objetivo da Liga. É a principal metodologia que a gente quer aplicar. Então, é a realização de um sonho falar sobre isso, que as universidades abrem essas portas. Porque aqui, quando eu falo muito com as universidades, é um universitário que ele tinha um sonho e gostaria de aplicar esse sonho, gostaria de realizar outros sonhos. Então, eu mesmo fui um aluno que saí lá do Espírito Santo, muito pelo esporte, para estudar aqui em São Paulo, e eu vi que isso pode ser uma grande ferramenta para as pessoas. Então, eu convido a todos os alunos do Mackenzie e as outras instituições para engajar. O engajamento é muito importante, o apoio é muito importante, porque o nosso objetivo é que a Liga Universitária Brasil possa realizar sonhos de pessoas, por exemplo, que hoje não têm uma oportunidade. Então, o nosso objetivo é abrir portas das universidades. Nós vamos abrir essas portas e muito obrigado já pela Mackenzie abrir essa porta para a gente. Tamo junto. Falar de esporte é muito importante. Para você que está aqui até agora com a gente, eu quero agradecer demais e lembrar que, além desse conteúdo, tem um monte no MacPlay. Então, MacPlay Oficial, procura nas redes sociais, segue a gente, fica com a gente, tem muita coisa bacana por aqui. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Falou, um abraço!